Olá, meus amigos e amigas, paz e proteção para todos nós. Vamos continuar com o nosso processo de conscientização e valorização humana. Nós vamos compreendendo aos poucos as nossas origens, dentro daquilo que eu compreendo, né? Esse é o ponto de vista. Não necessariamente você precisa concordar, mas o nosso ponto de vista, de acordo com a compreensão, nós vamos compartilhando e vamos desenvolvendo e crescendo a cada dia, né? Hoje vamos falar de um tema muito importante que é pais e filhos. A gente sabe que na nossa nação o conflito muito grande sobre os filhos e os pais, enfim, às vezes os pais não reconhecem os filhos, assim, dizem, mas como meu filho pode ser dessa forma se eu sou tão diferente, né? E como os filhos também dizem, olha, eu não tenho nada a ver com meu pai, eu sou muito diferente. Então por que isso acontece? Bom, primeiro a gente precisa saber que a união de um homem e uma mulher para gerar um filho, primeiro é a união de duas gerações. A geração do homem, né, que é a árvore genealógica, é a geração dos pais, dos avós, tataravós e assim vai por diante, e a geração da mulher. Então essas duas gerações vão se unir. E como resultado vem os frutos, né? Vem o filho. Às vezes o filho ele está relacionado com o avô, está relacionado com o tataravô, né? Ou com a avó, ou com... Então por isso que nasce diferente no modo de pensar, às vezes fisicamente também nasce diferente. É preciso compreender isso, que os filhos não são resultado só do pai e da mãe, mas de toda a árvore genealógica. Por isso, às vezes, nascem diferentes. E também tem uma coisa muito importante a considerar, que nós vamos tratar com mais profundidade na frente, que se chama a mentalidade, né, o ponto de vista de influência predominante. O que é a influência predominante? É aquele ponto de vista que predomina na mentalidade humana. Então, também, às vezes você é uma pessoa muito boa, mas naquele campo mental, você está passando por um processo de dificuldade, o seu campo mental está com muitas dificuldades, né? Ou você está pensando em outras coisas, e no momento em que você vai gerar esse filho junto, né, com o seu cônjuge, esse filho também sofre essa influência da predominância, né, do campo mental, do campo predominante. Então o que acontece? Vamos ver como o ser humano vem a existir. Eu penso, né, na minha relação, a relação entre homem e mulher, os pensamentos se fundem, mobilizam o corpo e do homem sai o esperma, juntam-se com o óvulo e formam uma célula, e essa célula se multiplica e forma um ser humano. Então o ser humano basicamente é o resultado das influências predominantes. Então mais na frente a gente vai aprofundar esse conhecimento, mas imagine que normalmente o ser humano, para ter um filho, teria que ter uma preparação anterior, uma preparação mais aplicada, mais clara, para que o filho também pudesse nascer com uma condição melhor. Então, por isso, às vezes, os filhos nascem diferentes dos pais, né? Eles sofrem uma influência predominante do avô, do tataravô, ou da avó, da tataravó, então vem diferente dos pais. E isso, no conceito de compreensão, significa administrar, né? Administrar as diferenças, né? Porque os filhos, eles vêm representando os seus antepassados e também eles trazem com eles a carga genética, a carga mental predominante, né? E por isso que às vezes você tem um filho e ele nasce com um problema de saúde tão grave, você diz, mas eu não tenho. Mas lá atrás, o avô, o bisavô, o tataravô, teve esse problema de saúde. Basta entender que o ser humano, ele é o resultado, né, de uma fusão entre um homem e uma mulher, de duas gerações, para produzir um fruto. E esse fruto pode sair melhor ou não.
vai depender das conexões e da forma como ele é produzido. É lógico que tem sua relatividade, né? Como se trata de um campo mental, não depende só das condições físicas. Né? Às vezes, tem ser humano que nasce excelente numa condição física muito ruim, porque os pais estão numa condição física ruim, mas a condição mental predominante está muito boa. Então é muito interessante você saber isso. Porque eu tenho que ter paciência com meus filhos, porque eu sou o administrador dos frutos e das gerações anteriores. Então, meu filho pode me dar muito trabalho, pode me trazer bastante problema, de acordo, né, com sua influência mental. E nós temos que trabalhar dentro das nossas possibilidades para que eles possam se tornarem pessoas melhores e resolverem as situações. No campo da compreensão, isso aí mais da frente a gente vai compreender melhor, o ser humano ele tem a capacidade de compreender as dificuldades e os benefícios de qualquer outro ser humano. Isso aí é um caso a ser trabalhado. No passado, a gente observava que, por exemplo, segundo as Escrituras, Jesus ele tinha essa condição de compreender o ser humano a partir da base interna. Então ele sabia, compreendia as dificuldades, né, daquelas pessoas, mesmo sem ter conhecido, mesmo sem ter compartilhado com elas. Então nós também, ao longo do tempo, do desenvolvimento da compreensão, nós vamos compreender melhor a nós mesmos, quais as nossas dificuldades, né? Como nós vamos trabalhar em cima delas, de onde elas vêm e quais as dificuldades dos nossos filhos que nós podemos também trabalhar em cima. O importante é saber, eu não posso deixar as dificuldades e os problemas só para Deus resolver. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa, né? Então, primeiro passo é ter paciência. Ter paciência, porque viver é administrar as diferenças, né? Tem que administrar. Não podemos só confrontar as diferenças, né? E os filhos também precisam compreender melhor os pais. Por quê? Porque não existe outro campo fundamental na existência humana que não seja a boa relação entre pais e filhos. Porque no campo do conhecimento, né, da compreensão, existem vários tipos de amores. Normalmente, a gente como ser humano compreende só o amor carnal, o amor sexual. Mas existe o amor paternal, precisa ser desenvolvido. Existe o amor conjugal. Existe o amor filial. E existe o amor fraternal. Esses campos precisam ser desenvolvidos. E hoje não tem como desenvolver se as pessoas não sabem, né, como trabalhar em cima disso. Então, cada campo precisa do seu desenvolvimento. Eu preciso do campo de desenvolvimento do amor paternal. Então, como eu vou desenvolver isso, né? Como pai, e como filho, ou como cônjuge, ou como irmão. Viver é administrar as diferenças. Então, o primeiro passo é buscar a harmonia. Filhos precisam saber que não tem como negar a sua origem. Ah, mas eu não tenho nada a ver com meu pai, não. Eu não tenho nada a ver com o que ele faz. Eu não tenho nada a ver com os problemas que ele tem. Tem sim. Você é o fruto e o fruto não tem como separar dos seus pais. É bem verdade que às vezes a representação dos seus pais está lá no passado. Às vezes você traz do passado, na sua existência, muitas coisas que nem você gosta, nem seu pai gosta e vice-versa. Mas isso faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Nós estamos numa época de compreensão melhor sobre a existência humana. E vamos, primeiro passo, buscar harmonia. É preciso saber. O filho não tem como ter sucesso se ele não tiver uma boa harmonia com os pais. Ah, mas meu pai é ruim, minha mãe fez isso e aquilo. Não importa. É sua base, é sua origem. Né? Você tem que trabalhar
como filho de amor, né, de amor filial em relação aos seus pais, para que eles possam se tornarem melhores. Não é só o pai que tem a obrigação de tornar os filhos melhores. Os filhos têm que ter na consciência que eles devem tornar os seus pais melhores. É responsabilidade, ação, dar e receber. Assim, o filho, né, existe um provérbio bem antigo, né, que diz assim: o bom filho Deus ajuda. O bom filho Deus ajuda. Então, nunca esqueça disso. O sucesso da vida dos filhos depende muito da relação com os seus pais. Mesmo que seja conflituoso, mesmo que seja diferente, mas tem que saber, é uma árvore genealógica. Não existe um problema separado. Você é o resultado, você não é a causa. É importante saber, né? Nós não somos a causa, nós somos o resultado. E como vamos administrar essa diferença, né? Só tem um meio: com harmonia, com pacificação e com ação de dar e receber. Então, busque sempre nessa mentalidade, né? Os pais aprimorar a sua consciência, porque já é natural, né? O pai e a mãe, eles se doam para os filhos. Mas o grande problema que nós temos aqui na nossa nação é que os filhos não se preocupam com os pais. Olha, era como se os frutos, né, não se preocupassem com a raiz da árvore. Porém, se a raiz da árvore tiver dano, automaticamente os frutos também terão. Então, nós precisamos reverter essa condição, né? Dos filhos se preocuparem mais com os pais, né? E poder cuidar dos pais, porque vai chegar uma hora da devolução, né? Quando você era criança, estava vulnerável, seu pai e sua mãe cuidaram de vocês. E agora, seus pais vão ficar vulneráveis, vão ficar velhos, vão ficar com dificuldades motoras e físicas, né? E o normal será que nós pudéssemos dar essa cobertura, gerando uma ação de dar e receber cíclica da vida para os pais. Ah, mas meus pais, eu não fui criado com os meus pais e a gente tem muita distância, eu sei muito bem o que é isso. Mas nós vamos tentando, nós vamos melhorar o possível. O importante é você compreender que você não é a causa, você é o resultado dos seus pais, dos seus avós e dos antepassados. E para se tornar uma pessoa melhor, você precisa compreender bem isso e aprimorando as dificuldades, ok? Um grande abraço, paz e proteção.